Bom dia, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Eu queria que a gente, para refletir hoje sobre o Quebrando em Silêncio, abrisse no Salmo 82. Tem o título aí, né? Para o mestre de música, Salmo da família de Asaf. Salmo 82, onde a gente vai refletir sobre um texto em que o Antigo Testamento quebra o silêncio, né? Então, há alguns anos, na verdade, algumas décadas, né? Quase 2 décadas, a Igreja Adventista vem fazendo um trabalho geralmente no último sábado de agosto, que é o projeto Quebrando o Silêncio, né? Onde geralmente se escolhe um tema social, em que as pessoas são convidadas a resistir a uma cultura do silêncio que envolve abuso ou opressão de alguém que foi violentado ou está sendo injustiçado, etc. E esse ano o tema do Quebrando Silêncio, como vocês viram aí, ou nas revistas, ou no material que recebeu, diz respeito à infância ameaçada, né? Com respeito à violência sexual contra a criança. E eu queria ler com vocês o Salmo 82 e refletir sobre esse tema a partir desse salmo, tá? Ele consiste em apenas 8 versos, e eu queria começar a ler com você. Diz o seguinte, a palavra de Deus: é Deus quem preside a Assembleia Divina. No meio dos deuses, Deus é o juiz. Até quando vocês vão absolver os culpados e favorecer os ímpios? Garantam justiça para os fracos e para os órfãos. Mantenham os direitos dos necessitados e dos oprimidos. Livrem os fracos e os pobres e libertem-nos das mãos dos ímpios. Eles nada sabem, nada entendem, vagueiam pelas trevas. Todos os fundamentos da terra estão abalados. Eu disse: vocês são deuses, todos vocês são filhos do Altíssimo, mas vocês morrerão como simples homens, cairão como qualquer outro governante. Levanta-te, ó Deus, e julga a terra, pois todas as nações te pertencem. Vamos orar depois de ler esse texto? Oremos. Deus nosso Pai, a gente agora vem te pedir, ó Deus, entendimento e sabedoria para compreender a Tua mensagem, ó Deus. Vem abençoar para que o Espírito que inspirou esse texto aqui, inspirou esse Salmo de Asaf, da Bíblia, que é a palavra de Deus, para que o mesmo Espírito que inspirou toda a Escritura ilumine nossa mente e nosso coração para compreender a Tua mensagem, ó Deus. De modo que hoje, ao ouvirmos a Tua voz, não possamos endurecer os nossos corações. Em nome de Jesus Cristo, amém. Algumas pessoas, irmãos, alegam que o Deus do Antigo Testamento é diferente do Deus do Novo Testamento. Dizem que existem 2 deuses na Bíblia: o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento. Essa é uma heresia antiga já. No século II tinha um cidadão, o nome dele era Macião. Ele dizia a mesma coisa, que o Deus do Antigo Testamento é diferente do Deus do Novo Testamento. Por que geralmente as pessoas dizem isso? Primeiro, elas não leem o Antigo Testamento, né? Não conhecem o Antigo Testamento. Mas segundo, elas pegam uns textos pensados do Antigo Testamento e olham e dizem: tá, como Deus está brabo aqui, como Deus está irado aqui, como Deus está furioso aqui. Não, esse não é o Deus que eu conheço, esse daqui não é Jesus Cristo. Esse aqui, está alguma coisa aqui esquisita nesse Deus aqui que está irado desse jeito. Esse Deus aqui é muito diferente do lado do Novo Testamento. Então me parece que existem 2 deuses na Bíblia, um do Antigo Testamento e outro do Novo Testamento.
O que é que essas pessoas, ao divulgar essas heresias, elas não lembram, não remetem, ou não se tocam, não sabem, né? É porque nas vezes, irmãos, que Deus aparece derramando juízo, irado no Antigo Testamento, é porque quando você é injusto com o fraco, com o necessitado, com o oprimido, com o órfão, com a viúva, Deus sai em defesa desse pessoal. Deus sai em defesa do oprimido. E quando Deus sai em defesa do oprimido, Ele muitas vezes no Antigo Testamento, a gente vê isso, Ele derrama juízo. Deus derrama juízo. Porque Deus quer mostrar claramente que a justiça não vai ser distorcida e as coisas vão ficar por isso mesmo. A justiça, você não vai pisotear a justiça. Você não vai abusar de uma pessoa. E vai ficar por isso mesmo. Então, por isso que a gente vê no Antigo Testamento, Deus aparecendo muitas vezes com algum tipo de ira, algum tipo de furor. É claro que, como a gente viu aqui no mês passado, né? A ira de Deus é diferente da ira humana, porque a ira de Deus de fato produz justiça, diferentemente da ira humana. Mas aqui, irmãos, para refletir sobre violência sexual, é importante a gente atentar para esse salmo e refletir algumas coisas a partir dele, né? Diz o verso 1 que é Deus quem preside a Assembleia Divina. No meio dos deuses, ele é o juiz. O que significa isso? Deus aqui está no santuário celeste, irmãos. Deus aqui, presidindo a Assembleia Divina, ele está entre os seus. É estranho, né, ele dizendo que no meio dos deuses, porque a Bíblia claramente enfatiza que só existe um Deus. Mas como o restante do Salmo vai deixar claro, o que significa dizer que ele está no meio dos deuses? Como o restante do Salmo vai deixar claro, e como Jesus deixou claro também em João 10, ele está falando aqui, irmãos, esse termo deuses, refere-se aqui, muito provavelmente, aos líderes humanos, aos juízes, aqueles que têm autoridade divina, aqueles que são chamados como líderes do povo de Deus. Esses são os deuses. E por que é que a Bíblia está usando essa linguagem de Deus? Porque eles basicamente são representantes de Deus. É como se o que eles estivessem fazendo, o que o líder estiver fazendo, é Deus fazendo. O que o líder estiver dizendo, é Deus dizendo. Então, se a pessoa é líder do povo de Deus, a Bíblia diz que ele tem uma função aqui de representar a justiça divina. Por isso que nesse salmo eles estão sendo chamados de deuses. Tá? E diz que é Deus quem preside essa assembleia divinas. E agora Deus chama os líderes religiosos. Deus agora chama as pessoas que representam o seu nome. Eu e você, líder religioso, Deus chama a gente para prestar contas. É isso que tem no Salmo 82, irmãos. Tem uma prestação de contas. Agora as pessoas vão se ver com Deus. Agora aqueles que representaram o nome de Deus vão se ver com Deus. E quando eles vão se ver com Deus, irmãos, não é uma coisa das mais agradáveis. No verso 2 e no verso 3. Olha o que diz o verso 2, irmãos. Deus pergunta para aqueles que representaram o seu nome: até quando vocês vão absolver os culpados e favorecer os ímpios? Deus pegou aqueles que estavam representando a Ele, Deus, o seu nome. Deus fez uma assembleia com Ele no santuário, na congregação divina, no conselho celestial, onde Deus estava julgando as ações deles. E aí Deus faz uma denúncia, irmãos. Que denúncia? Uma denúncia de injustiça.
Deus agora quer que os líderes prestem contas com relação à parcialidade em favor dos ímpios. Esses versículos aqui evidenciam a corrupção entre os governantes, entre os líderes, entre os representantes, que falham em defender a verdadeira justiça. É isso que Deus está fazendo aqui nesse salmo, irmãos. E isso aqui tem um tópico muito importante com relação a esse tema, né, da infância ameaçada. Justamente, irmãos, porque um dos motivos de você ter fortemente uma cultura do abuso sexual com relação a crianças é uma tentativa, por exemplo, de absolver o culpado. E uma tentativa de culpar a vítima. A vítima é culpada. A criança que foi abusada, muitas vezes, ela é a culpada. E existem pessoas, existem líderes, existem pessoas que estão em posição, que deveriam proteger as crianças, etc., elas se colocam numa posição de proteger o abusador, de livrar a cara do abusador. Isso é muito importante que se diga assim, no contexto da igreja, porque ano passado, as igrejas evangélicas dos Estados Unidos, elas passaram, e ainda vem passando, por um vendaval. E qual foi o vendaval que elas passaram? O vendaval que elas passaram foi o mesmo que a Igreja Católica passou no começo do século XXI. Porque lembra que a gente tem no nosso imaginário muito de associar padres, por exemplo, à pedofilia? E por que isso acontece? Porque se descobriu no final da década de 90 e no começo da década dos anos 2000, como existia líderes católicos, não todos, obviamente, mas como existia líderes católicos que eram coniventes com abuso sexual. Ou seja, o cara cometia um abuso sexual, aí, para não manchar o nome da igreja, o que é que fazia? Transferia ele na surdinha para outro lugar, transferia aquele padre para outro canto, colocava uma pessoa no meio, tentava ali silenciar a vítima e depois tentava fazer com que isso ficasse tudo bem e fosse criando uma cultura disso, uma cultura de silenciar a vítima e proteger o abusador, e colocava ele em outro canto. E o que é que ele fazia nesse outro canto? É óbvio, como 1 mais 1 é 2, o que é que ele fazia? Ele ia abusar. E o que foi que se descobriram que acontecia ano passado? Se descobriu que as igrejas evangélicas faziam, que falam da comunidade católica, mas faziam a mesma coisa, a mesma. Os líderes religiosos, quando descobriam que tinha uma coisa envolvendo abuso sexual de mulheres, de crianças, ele transferia o líder religioso para outro canto, criava-se uma cultura de tentar silenciar a vítima, e aí, depois, tentava-se culpar a vítima, ou fazer com que a vítima fosse de alguma forma desfavorecida, etc. Mas um dia, irmãos, porque assim, como nós cristãos acreditamos que o pêndulo da justiça, como diz Martin Luther King, ele sempre pende, o pêndulo da história, ele pende para a justiça, irmãos. Porque um dia a casa cai e as pessoas descobrem. E aí é muito curioso, né, que aqueles que estavam, em tese, preocupados com o nome da igreja e não com a vítima, quando deveriam estar preocupados com as pessoas, com a vítima, mas estavam preocupados com o nome da instituição, com o nome da igreja, é curioso que eles, tentando livrar o nome da igreja, acabaram de uma forma maligna, manchando fortemente o nome da igreja, mais ainda do que eles esperavam. E isso, claro, é juízo de Deus. Deus permite com que essas coisas aconteçam.
Deus permite com que a igreja seja exposta ao mundo para que se aprenda que quando você tiver o opressor e o oprimido, você tem que ficar do lado do oprimido. Quando você tiver o abusador e você tiver a vítima, você tem que ficar do lado da vítima. Então Deus, na sua sabedoria, Ele permite com que os pecados da igreja sejam expostos. Permite isso. E ainda bem que Ele permite isso. É por isso, irmãos, que quando você vê alguém denunciando uma coisa errada que a igreja faz, e essa pessoa tiver razão, nunca chegue para ele e diga assim: não, mas vai sujar o nome da igreja. Faça isso não. Faça isso não. Se você estiver fazendo isso, você está falando em nome do diabo. Você está falando em nome de Satanás. Deus permitiu com que os pecados do seu povo fossem assim, evidentes. E aqui no Salmo 82, porque lembre que os salmos eram coisas que as pessoas, elas falavam, elas cantavam isso, tá? E Deus aqui está chamando a atenção dos líderes. Deus está dizendo: até quando vocês vão absolver os culpados e favorecer os ímpios? Porque tem uma coisa que é muito importante, irmãos. O cristianismo é uma religião de graça. O cristianismo é a religião de perdão. Nada mais cristão do que o perdão. Nada mais cristão do que a graça. O cristianismo é uma religião que ele abraça o pecador. E ele quer transformar a vida do pecador, dar nova vida ao pecador. Mas ao mesmo tempo que o cristianismo faz isso, irmãos, o cristianismo também é uma religião de justiça. O cristianismo não é uma religião que a gente pode usar da graça e da misericórdia de Deus para promover a injustiça. Aliás, São Paulo deixou muito claro isso na carta que ele escreveu aos Romanos. Quando ele pergunta assim: então vamos pecar, vamos criar uma cultura do pecado para que a graça de Deus superabunde. Aí São Paulo diz: de forma nenhuma. De forma nenhuma. De jeito nenhum. A graça de Deus é para reabilitar o pecador. Mas ela não é para deixar impune o ímpio. Ela não é para deixar impune o abusador. Ela não é para deixar impune o culpado. Não é, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Né? É por isso que eu lembro de um pastor batista, né? Lá da cidade de Bahia, aqui perto da gente de Bahia, né? Ele uma vez me contou uma história interessante. Ele disse que na igreja dele teve um homem que bateu na esposa dela, né? E aí ele vive numa comunidade, ele é pastor de uma comunidade que tem uma alta taxa de vulnerabilidade social. Isso acontece com frequência. E aí lá vai ele falar com o marido e vai falar com a esposa. E aí bateu, e aí foram reconciliados, tal. E aí o cara lá se arrependeu. E aí o pastor disse: você está mesmo arrependido? Ele disse: tá. Aí ele fez: pronto. Então, já que você está arrependido, a gente agora vai na delegacia. E lá na delegacia, já que você está arrependido, você vai dizer que bateu na sua esposa para a delegacia, lá na delegacia da mulher, tomarem as providências. Se você não fizer isso, isso é uma amostra de que você não está arrependido. Isso é uma amostra de que você só está me falando, e aí a gente precisa proteger a vítima. Quem é a vítima naquele caso? Sua esposa.
Sua esposa é a vítima, a gente precisa proteger a vítima. Então agora a gente vai lá na delegacia. E, incrivelmente ele disse, o homem foi, tá? O homem foi na delegacia e o pastor resolveu lá, e a pena que ele ia pagar, e a proteção que ia dar para a mulher dele, enfim, tomaram lá as providências. Mas é justamente isso, irmãos, que evita o que a gente chama de cultura do abuso dentro dos meios religiosos. É justamente isso, ou seja, de proteger o indefeso. Isso é aqui, olha o que o verso 3 diz, irmãos. O verso 2 chama a atenção da gente. Até quando vocês vão absolver os culpados e favorecer os ímpios? Aí o verso 3 diz assim, garantam justiça para os fracos e para os órfãos. Mantenham os direitos dos necessitados e dos oprimidos. Livrem os fracos e os pobres e libertem-nos das mãos dos ímpios. Olha o que Deus está dizendo aqui para os líderes. Deus está dizendo aqui para as pessoas que representam o seu nome na Assembleia Divina, no meio dos deuses, como ele chama. Deus está dizendo aqui para a sua igreja, irmãos, para o seu povo. Livrem os fracos e os pobres. Liberte-nos das mãos dos ímpios. E por que isso é importante, irmãos? Porque quando a gente está falando de graça, de perdão, etc., isso significa ficar ao lado de quem foi injustiçado, de quem sofreu o dano, de quem sofreu a injustiça, não do lado de quem abusou, de quem é o abusador, né? Porque o abuso sexual infantil, como o material aqui de Quebrando o Silêncio, aliás, irmãos, todo pai deveria ler essa revista aqui específica, que você recebeu aí, né? Tire um tempo para ler ela, irmãos. Eu estava dando uma lida nela, né, no PDF dela essa manhã, uma revista excelente, excelente mesmo, um material excelente. E esse tema específico, violência sexual contra a criança, é um tema que me toca, porque antes de ser professor de filosofia e ir para a área de filosofia, eu era da área de comunicação social, né? E eu estagiei como jornalista e editor num site que existia, que trabalhava com os direitos da infância, lá em 2010, né? Faz mais de 10 anos isso, o criança.pb. E uma vez eu lembro de uma série de reportagens que eu fiz sobre violência sexual contra crianças. Violência sexual contra crianças. E quão trágico é, irmãos? Quão trágico é na vida de uma criança quando ela é vítima de violência sexual. Eu lembro que uma vez eu fui para um evento que o Ministério Público aqui da Paraíba fez, aí eu fui para cobrir o evento como jornalista, né? E aí tinha outros jornalistas, tinha outras pessoas do direito da infância lá na sala, tal. Um monte de gente importante, políticos, etc. Eu estava lá cobrindo. E eu lembro que teve um cara lá, um promotor lá, que ele foi, para sensibilizar o pessoal, ele foi mostrar lá uma coisa envolvendo assédio sexual, envolvendo lá uma cena. E eu não aguentei ficar na sala, não aguentei. Eu saí para o lado de fora, não aguentei. Eu fiquei com ânsia de vomitar, ânsia de vômito. E aquilo ficou na minha cabeça dias assim. Me arrependi, né? Antes dele ter ligado o play, era para eu ter saído da sala antes. Até hoje eu tenho isso na minha mente, era para eu ter saído da sala antes dele ligar o play, dele dar o play lá. Porque o trauma na vida de uma criança é terrível. E eu, como professor do ensino fundamental e do ensino médio, eu conheço e dou aula para crianças que foram vítimas de abuso sexual. E dá para ver, irmãos, o que é terrível como é terrível na vida delas quando esse tipo de coisa acontece. Como bagunça a cabeça de uma criança, como chacoalha a cabeça de uma criança.
desgraça a vida de uma criança. A criança passa da água para o vinho, irmãos. Passa da água para o vinho. Né? E graças a Deus eu ensino em algumas escolas que têm a habilidade e conseguiram recuperar algumas dessas crianças. Hoje são adultos com a cabeça no lugar. Né? Alunos que eu já tive no ensino médio, hoje são pessoas que conseguiram superar esse abuso, esse trauma, esse tipo de coisa, porque a escola e a igreja chegaram juntos. Nos dois casos, nas duas escolas que eu trabalho. Mas o ponto aqui, irmãos, é porque Deus aqui pede para fazer justiça ao fraco, ao órfão, ao necessitado, ao oprimido. E aí você entende por que Deus se ira. Por que Deus se ira? É claro, irmãos, está desgraçando a vida de uma pessoa, por isso que Deus se ira. Aí você fica assim, o Deus do Antigo Testamento é diferente do Deus do Novo Testamento. Não é diferente não, irmãos, é o mesmo Deus. E ele se ira e derrama juízo e faz justiça justamente porque é um Deus de graça e de amor. Justamente porque não é um Deus indiferente à impiedade. Justamente porque é um Deus que fica do lado do fraco e do necessitado. Justamente porque é um Deus que diz assim, não vamos botar aqui debaixo do tapete isso não. Justamente por Deus não ser assim, você vê no Antigo Testamento Deus se irando. Justamente por isso, irmãos. Porque Deus sabe como isso afeta a vítima. Porque Deus sabe, irmãos, e existem alguns grupos que estão mais vulneráveis, né? Por exemplo, criança é um grupo, obviamente, que está mais vulnerável. Em termos de abuso sexual. Mulher é um grupo que está mais vulnerável. Em termos de abuso sexual, em termos de violência doméstica, etc. Porque para cada tipo de impiedade que existe no mundo, existem alguns grupos que estão mais vulneráveis. E a gente não deveria de jeito nenhum politizar esses temas, tá? E politizar esse tipo de coisa. Então, achar assim, não, isso é conversa de gente que é de esquerda, isso é conversa de gente que é de direita. De jeito nenhum a gente deveria adotar esses discursos. De jeito nenhum. Tá? A gente deveria fazer o que Deus está pedindo. Deus está pedindo para fazer justiça para o fraco e para o órfão. Então, se uma pessoa negra, ela é mais vulnerável dentro de uma favela, quando a polícia bate, ela está num contexto de ser mais vulnerável a sofrer injustiça, é muito óbvio, irmãos, que a gente deve ficar do lado do oprimido. Se uma mulher, numa situação de violência doméstica, está mais vulnerável num contexto a sofrer injustiça, é muito óbvio que a gente deve ficar da mulher. Não é uma questão política. Assim como em termos de suicídio, se é muito óbvio que os homens são o grupo mais vulnerável em termos de suicídio. Né? E o Setembro Amarelo está chegando aí. De fato, o mais vulnerável. Inclusive, é uma coisa tão séria que o pessoal diz, não, é porque isso tem uma cultura tóxica da masculinidade, de homens que não procuram ajuda. Mesmo homens que procuram ajuda, que vão a psicólogo, que fazem esse tipo de coisa, mesmo esses, a taxa de suicídio é altíssima, os dados mostram. Mesmo esses. Estão mais vulneráveis nessa situação. E Deus pede aqui no Salmo 82 que a gente livre o mais vulnerável. Aí Deus diz no verso 5, irmãos, eles nada sabem, nada entendem, vagueiam pelas trevas, todos os fundamentos da terra estão abalados.
Eu não entendi, Bruno, por que Deus está dizendo isso aqui? Eles nada sabem, nada entendem. A quem Deus está se referindo? Deus está se referindo àqueles que deveriam fazer justiça e não fazem. Deus está se referindo àqueles que deveriam representar o seu nome e não representam. Deus, se fazem de desentendido, é isso que Deus está dizendo, se fazem de loucos, de desentendidos. Eles nada sabem, nada entendem, vagueiam pelas trevas, de tal modo que os fundamentos da terra estão abalados. O que significa que os fundamentos da terra estão abalados? Significa, irmãos, que a violência, por exemplo, a violência sexual, não prejudica somente um indivíduo, tá? Não prejudica somente a pessoa que é vítima de violência. Não prejudica somente aquele sujeito específico. A violência, irmãos, e é essa metáfora aqui que o salmista está usando, dizendo que os fundamentos da terra é abalado, a violência prejudica a ordem social, irmãos. A violência prejudica a ordem moral. A violência prejudica, a injustiça prejudica a comunidade, prejudica todo mundo, irmãos. Todo mundo sai perdendo. Você pensa que ao encobrir o abuso, está fazendo a coisa certa? Mas está criando uma cultura da culpa, criando uma cultura da injustiça, criando uma cultura do medo, criando uma cultura mais preocupada com o, entre aspas, bom nome da igreja, do que preocupado com as pessoas de carne e osso. É esse tipo de cultura que está sendo criada. É esse tipo de coisa que está sendo feita. Por isso que diz o salmista aqui, Deus aqui dizendo, né? Todos os fundamentos da terra são abalados, estão abalados. Por quê? Porque eles fazem de desentendido, nada sabem, nada entendem. Vagueiam pelas trevas. E com relação à violência sexual infantil, isso é uma coisa mais séria ainda. Por quê? Porque os dados mostram claramente que o opressor, ele geralmente, em assim, mais de 89% dos casos, tem um dado aqui na revista Quebrando Silêncio, né? O opressor, ele é alguém que a criança conhece. Às vezes é alguém da família, às vezes é alguém da igreja, às vezes é alguém da escola, às vezes é um vizinho. E aí, muitas vezes, quando a criança vai falar, né? É por isso que o primeiro... Duas coisas, irmãos. Aliás, três, né? Mais uma vez, leia essa revista é muito boa, tá? 3 coisas, né? Se uma criança disser que foi vítima de abuso, não duvide de primeira não, acredite de primeira. Acredite de primeira. E aí você vai ver o que realmente aconteceu, mas em primeiro lugar, acredite. Não coloque em dúvida. Porque primeiro que a maioria das crianças dificilmente elas conseguem dizer, né? A maioria dos abusos sexuais infantil a gente não conhece, não sabe. Não sabe porque a criança não diz. É muito difícil dizer. Porque o opressor, ela vai dar um jeito de dizer, ó, não fale isso para o seu, não fale isso para ninguém. Então a criança se sente acuada, com medo. E como a criança se sente acuada com medo, ela precisa ver em alguém que ela pode confiar. Ela precisa ver em alguém um refúgio em que ela pode dizer. Por isso que, em primeiro lugar, você tem que acreditar nela. Assim como, em segundo lugar, você precisa não culpar ela. Nunca culpe a vítima, irmãos. Nunca diga que a culpa é da vítima. O diabo é que diz que a culpa é da vítima, mas não diga que a culpa é da vítima. E em terceiro lugar, irmãos, converse com os seus filhos, dê educação sexual para eles, mostre que tem determinadas partes do corpo que não devem ser tocadas.
Não force seu filho a fazer uma coisa que ele não se sente confortável de ser feita. Ensine as partes do corpo para o seu filho, né? Para se alguém tocar, ele saber. Se você estiver brincando com o seu filho e ele disser assim, se ele tiver, pare realmente, para ele entender que se uma pessoa, se ele dispare e você não para, mesmo na brincadeira, para que ele entender que quando dispara é para parar, e se a pessoa não parar é porque tem alguma coisa errada. Se a pessoa não parou é porque tem alguma coisa errada. Não crie uma cultura em quando a criança dispare, a pessoa continua e ela acha que isso é normal. Porque ela não pode achar que isso de jeito nenhum é normal. E aí Deus diz no verso 6, eu disse, vocês são deuses, todos vocês são filhos do Altíssimo, mas vocês morrerão como simples homens, cairão como qualquer outro governante. Levanta-te, ó Deus, e julga a terra, pois todas as nações te pertencem. Olha como é interessante, né? Deus disse, vocês são deuses, com os líderes religiosos. Deus diz, todos vocês são filhos do Altíssimo, contudo, por ter encoberto a injustiça, por ter criado uma cultura tóxica do abuso, por ter ficado do lado do opressor e não do oprimido, por não ter ficado do lado do órfão, da viúva, daquele que foi abusado, por ter preferido o lado do ímpio e não das vítimas, por zelar mais pelo nome da instituição e não da pessoa. Por causa disso, mesmo sendo representante de Deus, mesmo de Deus dizendo assim, vocês são deuses e todos vocês são filhos do Altíssimo, mas, diz a palavra de Deus, morrerão como simples homens, cairão como qualquer outro governante, porque tem um dia que Deus traz juízo, irmãos, e ainda bem que traz juízo. Tem um dia, irmãos, que as coisas, você pode até tentar encobrir, sabe, agora, mas as coisas não vão ficar por isso mesmo. Você pode até tentar esconder, pode até tentar que acha que está fazendo a coisa certa, encobrindo o abuso, não vai ficar por isso mesmo. Morrerão como simples homens, cairão como qualquer outro governante. E Deus chama a atenção para o seu povo, porque o seu povo, que deve representar o seu nome, essas são as pessoas em que as vítimas de abuso sexual, principalmente a criança, deveria se sentir mais confortável. Se tiver alguém que eu preciso pedir ajuda, tem que ser ali com o povo de Deus, porque Deus ele defende a causa do órfão, do oprimido, daquele que foi violentado sexualmente. Deus defende a causa dessas pessoas. E se você é um representante de Deus, você também tem que defender a causa dessas pessoas. É por isso que o salmista dizia, e eu encerro com as palavras do salmista, levanta-te, ó Deus, e julga a terra, pois todas as nações te pertencem. Faz justiça, ó Deus, com o fraco, com o oprimido, com aquele que foi vítima de injustiça, porque o mundo de fato pertence a Deus. Que o Senhor Deus nos abençoe, irmãos. Vamos ficar de pé para orar?